Fala galera! Aqui é o Sordudu e bora para mais uma aula de história? Hoje nós vamos ter o episódio 2 sobre Idade Média, falando sobre a fase da Baixa Idade Média. Mas não te esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações com novidades, compartilhe com o teu amigo, faça o seu comentário se quiser sugerir algum assunto. Então coloque aí, o negócio é fazer esse canal bombar. Mas vamos para a aula? Mas antes, roda a vinheta aí! Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Baixa Idade Média. Então, sobre a Baixa Idade Média, ela refere-se ao período subsequente à Alta Idade Média. Na história, ela estende-se aproximadamente do século XI ao século XV. Entre as principais características dessa fase final da Idade Média, podemos destacar que durante a Baixa Idade Média, a população europeia começou a crescer significativamente, após séculos de estagnação. Isso levou ao surgimento de cidades e à expansão das áreas urbanas, com o desenvolvimento de atividades comerciais e artesanais. Desta forma, começou a ocorrer um ressurgimento comercial, com mercadorias locais e outras trazidas de fora da Europa. E assim começa a se formar uma classe mercantil, próspera em importantes centros comerciais da Península Itálica, como Veneza, Gênova, Nápoles e entre outras cidades importantes como Flandres, Paris, entre outras. No entanto, o sistema feudal ainda predominava, embora tenha começado a declinar gradualmente com o crescimento das relações econômicas monetárias. Durante a Baixa Idade Média, muitos reinos europeus se fortaleceram com o poder real às custas da nobreza feudal, começando um processo de centralização do poder e expansão territorial. Ao mesmo tempo, vai se construindo o que podemos chamar de uma espécie de kit-nação, ou seja, a definição de um território com limites e fronteiras, com idioma, moeda, justiça em comum, exército permanente, sistema de medidas unificados e um sistema monetário e tributário, garantindo a unidade política e favorecendo a criação de uma identidade nacional, com os serviços reais que incentivavam as atividades comerciais. No entanto, nesse período, foi marcado também pelas Cruzadas, que foi uma série de campanhas militares cristãs que visavam recuperar a Terra Santa do domínio muçulmano e expulsar os mesmos da Europa para alcançar uma espécie de monopólio cristão nas mais diversas regiões. Embora as cruzadas tenham tido consequências complexas, incluindo impactos sociais, políticos e econômicos, elas também promoveram contatos culturais e comerciais entre o Oriente e o Ocidente. A motivação religiosa era a principal causa das cruzadas, onde reis católicos e nobres aceitaram a convocação do Papa Urbano II em 1095 d.C., para se formar um exército de cristãos europeus para lutarem contra os muçulmanos na Terra Santa, prometendo a remissão dos pecados e a salvação eterna aos participantes. Mas, além da motivação religiosa, também haviam interesses políticos e econômicos. A elite cristã foi impulsionada pela ambição de expandir seus territórios, de aumentar o poder e o prestígio, bem como ter acesso às rotas comerciais lucrativas do Mediterrâneo. A cronologia dos principais momentos das cruzadas foram: tivemos a Primeira Cruzada, entre 1096 a 1099, que foi lançada em resposta ao apelo do Papa Urbano II e que culminou com a captura de Jerusalém pelos cruzados em 1099. Já a Segunda Cruzada,
entre 1147 a 1149, foi lançada em resposta à perda da cidade de Edessa para os muçulmanos. A Segunda Cruzada foi uma tentativa fracassada de recuperar territórios perdidos. A Terceira Cruzada, entre 1189 a 1192, ficou conhecida como a Cruzada dos Reis. Ela foi liderada por líderes europeus proeminentes, incluindo Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, e resultou em um acordo de paz com o sultão Saladino. A Quarta Cruzada foi entre 1202 e 1204, e ela desviou-se de seu objetivo original e acabou saqueando Constantinopla, um importante centro comercial do mundo medieval e capital do Império Bizantino. Depois, seguiram-se outras cruzadas menores, cerca de umas 8, ao longo dos séculos. Embora muitas vezes não tenham alcançado sucesso significativo, ao final as cruzadas acabam por enfraquecer a nobreza devido a perdas humanas, os altos custos que as campanhas acabavam desencadeando, além de uma crise que ocorreu nos séculos XIV e XV, que ficou conhecido como a Grande Fome e que ainda foi agravada por uma epidemia sem precedentes, conhecida como Peste Negra, e provavelmente trazida por mercadores e cruzados vindos do Oriente em embarcações que eram sujas, imundas, cheios de ratos, pulgas e percevejos, aonde então essa doença acabou se disseminando e depois acabou sendo espalhada por toda a Europa. Apesar do fracasso militar das cruzadas, elas propiciaram transformações importantes na Europa. Entre elas, podemos destacar o intercâmbio cultural, com o contato e as trocas entre o mundo cristão e muçulmano. Tivemos importantes efeitos políticos e sociais, pois as cruzadas contribuíram para o fortalecimento dos reinos cristãos e a ascensão de novas potências. Porém, enfraqueceu o Império Bizantino, que acabou sendo invadido pelos turco-otomanos e ruindo por volta de 1453. Os cruzados e mercadores trazem para a Europa a epidemia da peste bubônica, que também ficou conhecida como peste negra e que inicialmente foi transmitida por pulgas que picavam ratos, e esses estavam infectados com esse vírus terrível. Depois de picar humanos, esses ficavam contaminados, doentes e posteriormente também transmitiam a doença através das vias respiratórias e também de excrementos, passando de humano para humano, o que ocasionou uma grande tragédia no período, matando cerca de 1/3 da população europeia e outros milhares em outras partes do mundo, desde a China, Índia, Oriente Médio e Norte da África. Além das consequências terríveis dessa epidemia, o século XIV ficou marcado por uma longa estiagem, e essa seca ocasionou o problema da Grande Fome, somada à exploração da nobreza feudal. Os camponeses acabam se revoltando, ocorrendo então revoltas em diversas áreas do atual território da Alemanha, parte da França, e enquanto isso, a Península Ibérica também começou um processo de expulsão dos muçulmanos que haviam ocupado a região e formado califados. Esse processo acaba promovendo a formação do Reino de Portugal. E posteriormente também temos o processo da Reconquista Espanhola, que culmina com a formação deste Estado-nação. O território francês era dividido em inúmeros feudos, porém, com a Guerra dos 100 Anos, o território começa a se unificar e temos a formação de outros 2 Estados-nações muito importantes, o da Inglaterra e o da França. Esses novos Estados nacionais, que se sustentavam com políticas mercantis, atendendo anseios de uma nova classe emergente, que é a burguesia, e que também procura acomodar a antiga nobreza feudal. E isso marca a transição para um novo período da história, a Idade Moderna, que é marcada por importantes movimentos culturais, científicos, religiosos, porém, isso serão assuntos para uma próxima aula. Bom, pessoal, fico por aqui. Não esqueça de curtir aí o vídeo, de apertar o sininho
e bora compartilhar. Então, forte abraço, até a próxima e fui!